Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Paulinha, agora eu vou com você, querida, porque eu quero saber como é que foi a repercussão dessa notícia que a gente está comentando aqui agora no mundo dos famous, né? Dos famosos. Tem até champanhe sendo aberto. Teve. Eu fiz uma curadoria especial pro Adrilles, fui ali no Projaquistão e peguei muita gente que ele gosta para trazer aqui no programa, para trazer um caldo bom, um tempero bom aqui pro Morning Show. Vamos começar com uma pessoinha que tá no coração do Adrilles e de muitas outras pessoas do Brasil, que é Felipe Neto. Vamos ver o que Felipe Neto falou sobre isso. Se cair um Lula versus Bolsonaro em 2022 e a imprensa me vier com, aspas, uma decisão muito difícil, acho que eu vou preso desta vez. E continuou. Ah, mas Felipe, você falou que em 2000 e não sei quanto, que entre Lula e Bolsonaro você teria que votar no Bolsonaro porque não vota em condenado por corrupção. Sim, migão. Essa é a consequência de estudar e se informar. Você muda de opinião. Se até o STF mudou de opinião, muitos pontinhos, né? Amigão é o Adrilles. Ele tá conversando, uma conversa imaginária com os haters que o Felipe costuma fazer. É muito bom para ilustrar. Ele acha que o STF mudou de opinião de maneira clara e justa, né? E ele continua, amor. Ele diz assim: nesse momento, toda a articulação do ódio está se preparando para começar a narrativa massiva de ameaça do Brasil se tornar Venezuela. A ameaça fantasma do comunismo vai voltar como nunca antes na história. A esquerda já deveria estar articulando a resposta. E a resposta o Felipe Neto tem e colocou lá no Twitter: primeiro a gente tira o Bolsonaro, depois a gente vê. Temos também Luciano Huck, que, como o Vini falou... Esse vai ficar domingão. Político. Então, você enquadra... Eu deixei pra Paulinha, foi na verdade uma discussão entre a gente. Eu já sei, esse aqui é o melhor tweet de todos. Vai lá, Paulinha. Muita gente disse que o Luciano teve sorte, porque agora ele pode assinar com a Globo já. Fica no domingão. E Fica no domingão. continuar fingindo que nada assinava ontem, Fingir que nada aconteceu. Então vamos ver o que ele falou. Olha, Maravilhoso. no Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Meu Deus. Na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na justiça. Isso. É respeitar a decisão do STF e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente. Mas uma coisa é fato: figurinha repetida não completa Gênio álbum. literário, que é isso? Acho que é o domingão mesmo. A saída é o domingão. Vai ter um novo Tiraram o quadro. teleprompter dele e tá nisso. não completa álbum. Bom, e tem também Bruno Gagliasso, que ficou um pouco chocado com tudo isso e escreveu: ah, então, cidadão, você ficou aí preso 500 dias e agora a gente descobriu que não era esse juiz que tinha que te julgar. Foi mal. Inacreditável. Tá certo, né? Isso tá certo. É um absurdo mudar a jurisdição depois de anos. Enfim, Né, mas você o não negócio sabe o que ele falou depois. do funcionamento da justiça, tá certo. Agora, ninguém comemorou mais do que José de Abril. Como todos podíamos esperar, ele usou todas as formas para lançar a sua comemoração. Começou no Twitter ali, dizendo uma coisinha assim, ó: o que fizeram com o Brasil? Tiraram o Lula da campanha, elegeram Bolsonaro e, portanto, a Lava Jato é cúmplice do genocida. E no Instagram, porque ele sabe usar as mídias, para cada uma ele compõe ali um tipo de conteúdo, né, que vai fazer mais sucesso. No Instagram teve champanhe, teve trilha sonora de Lula lá. Vamos conferir as imagens. Meu Deus. Isso é simbolismo para uma outra coisa. Ai, meu Deus. E ele tá meio parecido com o Lula, eu não sei se vocês repararam. a cara do Lula. É igual o cachorrinho que fica parecendo um com o Papai dono. Noel também. Ele tá meio parecido Já viu com o o Lula. cachorro que fica parecendo com o Zé dono? de Abreu É tá em exatamente êxtase, isso. né, Paulinha? Porque Ele ele tá de é o volta à orgasmo, Globo lá. também, né? Voltou ao Brasil feliz. para fazer novela, foi chamado de última hora e agora essa notícia realmente deixou ele muito feliz, né? Junto A cara do desse Lula. vídeo, onde ele mostra que tem o timing da champa. Eu nunca vi isso. O cara coordenou a champanhe com a trilha sonora do single. Lula lá. Você entendeu? Uma coisa assim de especialista. Ele pôs a legenda: Dia Feliz. O Brasil vai ter o único estadista com capacidade para reconstruir o país destroçado. Meu Deus. Olha. Gostou, Adri? Gente, Adorei. vamos voltar a tentar entender. Ô, Paulo, Oi, Zé, fala. eu vi uma comemoração aqui também inusitada, dizendo assim,
Ô Lula, volta desgramado, volta Lula que eu perdoo a facada. Volta que eu retiro a queixa. O Brasil é uma piada. Não é pra amadores. Volta Lula que eu perdoo a Zé, facada. maravilhoso. Ô Zé, mas vamos tentar voltar nesse tema e projetando as eleições de 2022 agora, né? A gente pensar no cenário eleitoral com essa decisão. Quem que, na sua opinião, Zé, quando recebeu a notícia, vibrou e quem, quando recebeu a notícia, ficou extremamente preocupado? Olha, eu acho que vibrou muito a Gleisi Hoffmann, né? Ela estava à espera de uma decisão, mas achava que seria mais para frente, mais difícil, e veio de uma maneira muito fácil e total, liberando total. Ela gostou muito. Agora, o Ciro Gomes não gostou, foi nada, né? Cirão veio aqui no Morning faz pouco tempo, né? Tava mó animado. Faz pouco tempo. Você acha que ele tá mais animado? Tá pensando em ir pra Paris? Não sei. Ô Zé, e ontem parece que ele tava prevendo, né? Porque essa entrevista que ele deu pro UOL foi antes até da decisão do Fachin e ele bateu muito no PT. Né, nessa entrevista, falou que não iria participar desse circo. A Dilma foi até pro Twitter criticar. Exatamente, e logo depois vem essa decisão que deve ter frustrado demais aí os planos do Ciro Gomes, né? É como eu disse, né? Na política, tomou emprestado a palavra aí da economia, desta entidade chamada mercado, já estava precificada a participação dele, já estava sendo contada, por isso que o Ciro batia tanto aí no PT e no Flanelinha Haddad. Agora, Joel, Bolsa despencando 4%, dólar 5,77%. Como é que você enxerga essa instabilidade jurídica que o Supremo proporciona ao país? Primeiro ponto, a gente não pode pegar esses números do mercado, dólar, bolsa, como uma voz de Deus. Eles são a voz de milhares de seres humanos falíveis, que têm sua ideologia, têm suas crenças, têm suas expectativas, estão tentando ganhar dinheiro e que mostra o seguinte: dado o ponto de vista dos investidores, o Brasil se tornou um lugar mais arriscado. Por quê? Porque detestam o Lula, porque são contra a esquerda? Olha, não, viu? Porque muitas coisas que o Bolsonaro faz geram o mesmo efeito. E sim porque torna o Brasil um lugar mais incerto, um lugar com mais instabilidade, um lugar que você não sabe no dia de amanhã qual que vai ser a política aplicada, qual que vai ser a decisão do Estado brasileiro, como é que o governo vai reagir a essa notícia, como é que vai ser nas eleições. Então, o Brasil se tornou, o risco do Brasil, sem sombra de dúvidas, aumentou. A incerteza, a imprevisibilidade do cenário político brasileiro aumentou, por isso o mercado dá esses sinais. Agora, uma coisa que eu digo, não pautemos nossa opinião, não paute sua opinião com o dia a dia do mercado. Um dia de movimento da Bolsa, isso aí não quer dizer muita coisa, a gente tem que ver um movimento de mais longo prazo. Adriles, quem que você acha que sai do cenário eleitoral depois dessa decisão? Você acha que o Huck sai, Moro sai? Deveriam sair todos, porque eu acho que a possível candidatura do Lula, anula completamente a possibilidade de ascensão de um candidato de centro nessa história. O Lula tem sedimentados 20%, 30% da população 20%, brasileira, 20%. Assim como o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro tem aquela margem. Tem condição de crescer, vocês acham? O Bolsonaro Lula, tem. o Lula, Não, o Lula. Eu acho não que o tem. Lula... Acho que não tem. Acho que os votos do Ciro... Veja bem. O Bolsonaro tem esses 30%, 40% de pessoas que votam nele, nem se ele matar a própria mãe. Mas tem um percentual de 20, 30 pontos que acha o governo razoável, que tem uma certa ojeriza à figura do Bolsonaro, mas não tem essa condenação, como a do Joel, que acha que ele matou gente. Então, eventualmente, o Lula, ele é catapultado a um tipo de eleitorado fixo, mas que o permite, quase que com certeza, chegar a um segundo turno. E aí é o candidato dos sonhos do Bolsonaro. Você vê ele, o olhar do Bolsonaro que criticava a possível candidatura do Lula, que o povo não queria, a maioria do povo não quer, realmente não quer, porque um candidato condenado corrupto é péssimo para a imagem da nação, sobretudo péssimo para a imagem da justiça de uma nação que já o condenou em diversas instâncias e agora volta atrás por questões de oportunismo. Aí sim a bolsa cai, realmente. Agora, todos os outros candidatos são absolutamente limados, por isso que eu te falei. Agora, Paulo, tem uma questão que é mais interessante ainda. Só completar, Joel. Tem uma questão que é mais interessante ainda. Todos esses, Felipe Neto, Galeasso, o pessoal do Projaquistão, imagine o que a mídia e os artistas vão fazer num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Vão no Lula. É lógico que vão no Lula. E aí as máscaras vão cair. Quer dizer, as máscaras já caíram há muito tempo, vão cair de maneira arbitrária. Imagine a Globo
ostensivamente, com todo o seu séquito, com todo o seu elenco, apoiando ostensivamente um candidato que é líder do maior processo criminal, no maior processo de corrupção da história do mundo. Do mundo. Isso é um escárnio ao Estado Democrático de Direito. Você querer endossar um corrupto nefasto como Luiz Inácio Lula da Silva e achar que isso é normal no Estado Democrático de Direito, aí sim, não é normal. A polarização brasileira vai chegar a níveis estratosféricos. E com razão. Não é normal ter um corrupto, que a gente sabe que as provas estão aí, sim, é corrupto mesmo, concorrendo. Lula é corrupto. Mas também não matou ninguém na pandemia. Pelo amor de Deus, Joel, para com isso, cara. Agora um ponto aqui pra você considerar. Peraí, Adriles. O Bolsonaro matou pessoas na pandemia. Matou dezenas de milhares. Pelo amor de Deus. Agora vamos lá. Agora matou dezenas de milhares. Agora vamos lá. Você falou que os candidatos de centro... assim. Você falou que os candidatos de centro, eles têm que sair. Eu discordo. Agora, mais do que nunca, é importante para o Brasil apostar em alguém diferente. Sabe por quê? Por um ponto muito simples. Primeiro, alguém que fuja da polarização. Mas segundo, uma variável que você esqueceu aqui. A Lava Jato, o combate à corrupção. Quem defende a Lava Jato, vota em quem? Moro. Vota no Lula, o maior inimigo da Lava Jato? Ou vota em Bolsonaro, aquele que matou a Lava Jato? Não existe nessa polaridade o combate... Óbvio que matou a Lava Jato. Aí o Moro precisaria sair candidato. Ou outro nome que defenda o mas ele vai ser preso. Eu posso te responder matematicamente. Ele tem que entrar na política. Moro, o seu silêncio te condena. Se ele ficar quietinho, pianinho como ele tá, ele acaba preso. Deixa eu te responder. Se ele entrar na briga política, essa é a chance dele. O silêncio do Moro, a omissão do Moro o condena. Deixa eu te responder de maneira lógica e matemática. Bolsonaro tem estratificados e imutáveis, no pior momento da sua gestão, entre 30% e 40%. Lula tem, no pior dos mundos, de 20% a 30%. O Sérgio Moro não tem condições de penetrar no eleitorado nem do Bolsonaro, que é hegemonicamente direita, tão menos no eleitorado do Lula. Ou seja, matematicamente, numericamente, ele não tem a menor chance. Se o Lula for Deixa eu mostrar matematicamente. Muito rápido. Só espera um minuto, Joel, que o Vini precisa falar. Para ajudar nessa discussão também, fazer uma pergunta para o Zé Maria. Saiu uma pesquisa no final de semana, que foi divulgada até pelo Estadão, que mostrou o potencial de voto de 10 possíveis candidatos nas eleições presidenciais de 2022. Foi um levantamento feito pelo IPEC, que é a Inteligência em Pesquisa e Consultoria, que está fazendo aí, que é um novo instituto de pesquisa, né, rivalizando um pouco com o Ibope, e mostra o Lula à frente do Bolsonaro, né, nesse potencial de voto, o que não é intenção de voto, mas mostra que o Lula teria 50%, 50 pontos aí de potencial de voto e 44 de rejeição. E o Bolsonaro com 38, nós estamos com a imagem agora na nossa tela aí, de potencial de voto e 56 de rejeição. Ou seja, é uma margem significativa. Mas isso é uma vantagem. A rejeição da é uma vantagem completamente maluco, significativa. Em terceiro aparece o Moro com 31 de potencial, 50 de rejeição. Depois Huck, Haddad, Ciro, enfim. E eu queria perguntar o seguinte para o Zé Maria, porque o PT é muito cobrado, e aí agora eu queria fazer um pouco do advogado do diabo ou do satanás, né, como a Adriles falou. Se ele estiver na eleição. De Lula. Porque o PT, ele acaba sendo muito cobrado por formar essa frente ampla, sair do protagonismo e fazer uma aliança, apoiar alguém, porque dizem que realmente o candidato do PT, que não seria o Lula, não teria chance nenhuma de bater o Bolsonaro no segundo turno. Com essa chance real, se o Lula realmente se mostrar como o candidato, que pode ser aí o candidato da esquerda a enfrentar e a bater o Bolsonaro em 2022, como é que ficam os outros partidos de oposição? Eles também não estariam sendo obrigados a formar uma frente com o PT, ou eles vão continuar tentando fazer uma terceira via? Pois é uma das possibilidades. Eu prestei muita atenção nessa pesquisa do IPEC, né? E não é intenção de votos, é uma análise de rejeição contra rejeição, né? E mostra o potencial. Isso é muito mais profundo do que uma análise momentânea de intenção de votos, né? E saiu antes da decisão do Supremo, saiu na segunda-feira aqui no Jornal da Manhã, nós discutimos exatamente esse resultado do IPEC. Olha, Vini, o que acontece é o seguinte, o quadro não está formado. Existe, sim, essa possibilidade, inclusive, de, digamos assim, o bom senso cair aí sobre a política nacional e os partidos se unirem em grupos coerentes para não ficar essa polarização
que eu admito, é muito danosa mesmo essa polarização de quem odeia menos. Eu vou votar em quem odeio menos. Quer dizer, isso não é uma decisão de futuro para o país. Mas essa é uma tendência mundial, né, de ódios e amores, independente do que o candidato tenha feito. Joel, você queria... Peraí, só Eu queria contrapor uma Você coisa... queria colocar Vamos lá, alguns números no na raciocínio do Adriles. O Brasil, de fato, caminha para esse abismo da polarização, mas ele não é matematicamente inevitável. Dá para evitar, sim. Bolsonaro, 30%. Lula, 20%. Ciro Gomes, mantendo-se na corrida, continua ali com seus 8%, tira um pouco dos votos que o Lula poderia ter. Você tem os candidatos de centro. Moro parte de 11%. Você tem mais 5 do Dória, 3 Mandetta, 1 que ia para o Huck. Isso já aproxima o centro, somando esses, já aproxima o centro do Lula. Então, o que precisa acontecer? Se tivermos alguma chance de ir para o segundo turno, alguém que não seja Lula e Bolsonaro, a única chance é se o centro se unir, os votos do centro forem todos para um candidato só. Fora disso, não tem chance nenhuma. Um candidato que está hegemonicamente no poder, ele tem uma vantagem de usar a máquina. Eventualmente, as pessoas que acham o Bolsonaro razoável, remediável, tendem a votar nele. O Lula tem um eleitorado absolutamente estratificado entre 20% e 30%. É impossível haver possibilidade de ganho de outro candidato segundo turno. Agora, deixa eu só comentar essa pesquisa Moro brevemente. forte tira um pouquinho de votos do Bolsonaro. É muito estranho, vamos falar que eu estou fazendo teoria da conspiração, lançarem uma pesquisa baseada num pressuposto extremamente subjetivo e abstrato como potencial de voto. Como é que se calcula potencial de voto, sendo que isso pode mudar substantivamente ao longo do tempo, em cima do potencial que já é concreto de voto? Aí lança uma pesquisa falando que o Lula é o único candidato capaz de bater o Bolsonaro no potencial de progressão de voto. Aí, uma semana depois, o Fachin libera o Lula de todas as acusações no meio de uma pandemia, no meio de uma série de lockdowns. É muito estranho. Parece, se alguém falasse para mim, eu diria que é uma orquestração em favor de um candidato progressista contra aquilo que o Joel chama de assassino Bolsonaro. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa, para finalizar, gente, que eu preciso fazer um break. Vai lá. Não, para finalizar, Adriles, uma coisa que está sendo esquecida também, tem gente que vota em Bolsonaro, tem gente que vota em Lula, ambos têm um certo carisma de liderança e de assertividade que eles trazem. Falta nos nomes de centro conseguir transmitir essa força. Mas esse aqui O Ciro Gomes é alguém que até faz isso também. O problema é que o voto dele é mais de esquerda e não vai tirar do Lula de jeito nenhum. Mas falta dos nomes de centro essa coragem de se colocar com assertividade no debate público. Candidato, Joel. Eu não sou candidato a nada, mas falta... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pra gente resumir essa história, a política é uma eterna decepção. Nesse caso foi. Ponto final. Não, e acho que um Essa eterno constatação. ciclo também, né? Porque parece que a gente está vivendo esse jogo há muito tempo, né? E não sai disso. Só Gente, volta a dizer que não é jogo Paulinha. colocar um criminoso. Essa história do Bolsonaro, o Bolsonaro tá no poder e usar a máquina, eu acho que valeria para qualquer outro mandato. Mas agora, com essa pandemia, com todas essas dificuldades que ele já teria que enfrentar, mesmo se ele tomasse, enfim, incríveis atitudes e tal, porque já tá muito difícil para todo mundo, eu acho que ele sai bastante prejudicado. Mas até lá melhorou se ele já a fosse pandemia, prejudicado, até lá já melhorou. Será que melhorou? Paulinha, presta atenção. A mídia já chama ele de assassino. Olha o Joel aqui. Chama ele de assassino o tempo inteiro. As ações dele mataram gente. Calma, eu tô falando de pragmatismo político. Mesmo chamado de genocida, racista, nazista, canalha, ele tem 30%, 40% de ótimo e bom. Ou seja, não funcionou, não tem colado. Adriles, essa que é a questão. eu sei que você tá nervoso. Calma. Tá bravo. Tô Imagina em nervoso. 2022. Satanás voltou, Paulo O Matias. Satanás... Esse homem vai ter um treco. Eu sou o anjo Gabriel, eu quero matar Satanás. Eu gosto do Adriles Paz e Amor. Joel tá calmo hoje, não veio nem de verdade. Tá tranquilo? Por que será? Eu defendo Por que será, Joel, está serenidade, tranquilo? da democracia, pleno. a serenidade da justiça. A única serenidade que eu para de confio é falar, Zé Maria pô. Trindade. Você não para de Então falar. vamos ouvir o Zé. Isso. Pera aí, desliga o microfone dele, por favor. Obrigado, Murilo. Desligado seu microfone, pode gritar à vontade aí que ninguém vai ouvir. Zé Maria Trindade, a voz da lucidez, o Mago Zé, o Zé Bama e tantas outras, né, denominações que foram feitas ao Zé. Zé, pra gente fechar esse assunto aqui e finalizar a nossa análise, que foi muito completa, hein, gente? Puta análise que nós fizemos aqui no Morning. Fomos em todos os pontos possíveis. Eu quero que você finalize, Zé, comentando o tweet do presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele diz que, olha, o Lula tudo bem, agora o Moro jamais. Olha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem colocado pontos no sentido de que é um independente.
não é adversário do presidente Jair Bolsonaro, mas é independente, né? Hoje, por exemplo, ele enviou uma carta ao embaixador da China, se reuniu com o embaixador da China, dizendo o seguinte: o governo do Brasil, no sentido governança, não é só o Palácio, não é só o presidente, mas também o Congresso Nacional. Ou seja, ele puxa para o Congresso Nacional a responsabilidade de poder e opinião sobre a República Popular da China. E nesse tweet ele diz o seguinte, que o Moro também é odiado pelo Centrão. O PP, o partido dele, é o partido com mais deputados que foram investigados e condenados e processados pela Lava Jato. Então, estão no mesmo barco. O PP tem o maior número, mas a responsabilidade maior é do PT, que era chefe do governo e que nomeava os outros partidos, MDB e tal, exatamente para fazer esse conluio nacional de tirar dinheiro da máquina pública. Muito bem. Zé Maria Trindade participou conosco aqui do nosso Morning Show. Zé, obrigado, viu? Dia quente aí em Brasília. Vamos ver se teremos novidades agora à tarde. Amanhã a gente traz toda a cobertura aqui no Morning e também ao longo da programação da PAN. Valeu, Zé. Muito bom. Fujam do tédio. É isso aí. Hoje não vai ter. Valeu, Zé.